Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia, esse é o Pedro. Oi. E a gente tá aqui pro segundo episódio do Integra Podcast. No último episódio a gente se apresentou, a gente falou um pouquinho da gente. E no finalzinho, se vocês estavam assistindo, a gente falou que ia falar sobre Vidas Secas, que é o livro que vocês acompanharam lá no Clube do Livro. A gente leu o livro e a gente tem reflexões pra fazer. Espero que vocês Muitas. tenham as reflexões de vocês. E a gente vai compartilhando aqui telepaticamente. Ah, detalhe, gente, eu menti no último episódio. Vai ter spoiler sim, tá? Vai ter que ter. Não tem como não ter. Infelizmente. Gente, esse livro é uma pedrada. É um livro curtinho, mas é uma pedrada, então não tem como não É. falar sobre. E desculpa, spoiler, gente, é um clássico da literatura nacional. Vai fazer 100 aninhos já já, daqui uns aninhos. Não é mais spoiler, desculpa. A gente faz uma festa de 100 anos. Vamos. Um Vai bolinho. ter episódio especial de 100 anos do Vidas Secas. E, gente, é um livro de 38 e... 1938, tá? Só pra- Isso. 38 antes de Cristo. Não sei. É- 1538. É um livro de 1938 e a gente entendeu que ainda fala muito sobre nosso dia a dia. Hoje. É, né? Então, a gente pensando não só no Brasil, mas no mundo hoje. Aquecimento global, seca, aí pensando especificamente no Brasil, seca, queimadas, Miséria, a desigualdade. tudo isso ainda é muito em pauta, tá em pauta, infelizmente. A gente gostaria que um livro de 1938 virasse como se fosse, não uma utopia, porque utopia em tese é uma coisa boa, é o Aham. contrário de utopia, que eu não lembro mais o nome agora. Distopia? Enfim. É uma distopia. Deveria ser uma distopia hoje em dia. A gente ler Vidas Secas e ficar. Caramba. Nossa, que absurdo que isso nossa, aconteceu. Mas tipo, não. aconteceu, é uma tragédia horrível, mas foi erradicado esse tipo de coisa, mas. Tá aqui ainda. E tá longe de mudar isso, Sim. infelizmente. A gente tá aqui imaginando que vocês já leram o livro. Mas se vocês não leram, eu vou dar um resuminho aqui e a gente vai conversando. Então, o livro se passa no sertão, com uma família. Tem o pai da família, que é o Fabiano. Tem a esposa, que é a Vitória. E tem os filhos, que é o filho... filho mais velho, filho mais novo? Filho menor, filho maior? É uma coisinha assim. Vamos ver? Aqui a gente abre aqui, 2 segundinhos aqui, ó. Que na primeira página tem. Aqui, ó. O menino mais novo e o menino mais velho. Menino mais velho e menino mais novo, que são os dois filhos. No começo tem um papagaio, que se você leu, você sabe que ele vai Foi pro Vasco. bem rapidinho. E a minha favorita de todas, que é a cachorra-baleia. De que todo ela, mundo, né? Convenhamos. Ela é pra mim o melhor personagem do livro. Não, óbvio. A gente tá. Ó, só um detalhe. A gente tá brincando só um pouquinho agora, né? Porque vai começar a ficar um pouquinho. Mais sério, né, É. gente? E aí, como eu falei, se passa no sertão. Passa e fala muito sobre a trajetória dessa família tentando se encaixar, tentando sobreviver na seca e em todos os problemas que eles passam. Se você lê o livro, você entende que eles têm um problema de comunicação, têm um problema em tentar se encaixar no mundo e sofrem muitas coisas ruins no livro, né? Várias desigualdades. E a gente vai passando, a história vai passando por todos os perrengues que eles passam. E eu e a Bia, a gente fez um combinado aqui. A Bia vai puxar mais pra parte da literatura do Vidas Secas mesmo, ela vai falar sobre isso e eu vou tentar trazer, tentar mostrar pra vocês como o que ela tá falando, que é de uma ficção, entre aspas, né? Como isso ainda tá acontecendo hoje. Então, pensando em todo um contexto histórico, 1938, seca, uma família pobre, miserável, que tá Tentando ali sobreviver, né? Não, é totalmente sobrevivência. Em nenhum momento esse pessoal tá vivendo. Eles só estão tentando existir na forma mais difícil possível. E também uma coisa que é muito retratada no livro, que é a questão deles serem tratados como animais. Isso, que a gente vai falar muito sobre disso foi o aqui. primeiro tópico que veio na minha cabeça, assim, quando você começa a ler o livro, é como eles são tratados como animais o tempo inteiro, como eles são desumanizados o tempo inteiro. O patrão que trata ali o Fabiano como se fosse um nada, dá golpe no Fabiano, e o Fabiano nem percebe, porque a questão dele da matemática, da conta ali, e a mulher dele fala, não, você tá sofrendo um golpe. E aí o chefe dele chega e fala, mas é os juros. É os juros, tá? E aí ele Eles aceita. não tem como aceitar porque ele só ele não aceita. sabe. Ou é isso ou é nada. Então eles são o tempo inteiro tratados como se fossem nada ali É naquela como se sociedade. fossem a escória, como se fossem, tipo... Tá,
E essa questão de como Vidas Secas não trata sobre nomes exatamente, isso traz muito para hoje em dia, porque você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você pode ser o CEO da Nike, de qualquer coisa. Você, por mais que você tenha um nome famoso, etc., se você não fundou aquilo, você não é o só mais criador. um número. Você é mais. Ó, aqui agora, você virou nada. Sim. Então, se para pessoas, por exemplo, esse exemplo que eu dei de CEO, de etc., já é já é tão substituível assim, imagina pessoas que têm Sim. subemprego, que, cara, pensando até na situação do Fabiano, que seria como se fosse, sei lá, talvez não um caseiro exatamente, mas, enfim, um cuidador ali. Sim. Ele é literalmente nada. E essa questão do nome mostra que, tipo, até hoje em dia, não importa, você é só mais um, que se você sair vai entrar mais um, que também não vai ter o nome, e esse ciclo é repetitivo e eterno. Eu Acabou. acho que todo mundo já passou por uma fase de você entrar no emprego e seu chefe demorar muito pra saber seu nome, porque você é ninguém ali, né? É capaz Você é de só você mais ir uma embora, cabecinha ali trabalhando no computador. E a gente traz isso pra nossa realidade, mas imagina o quão mais difícil é num ambiente de seca, num ambiente onde você não tem alimento, você não tem água. Então essa questão é realmente muito, muito complicada. E até a gente estava falando aqui com a nossa produção e eles falaram que uma curiosidade é que você se demorava muito para registrar o nome das crianças. Pode ser até por isso que o menino mais velho e o menino mais novo não tenham nem nome. Sim. Porque eles demoraram para registrar. Era uma coisa, assim, irrelevante o nome deles. Sim. Era mais importante a gente tá sobrevivendo que... Será que eu vou parar Sim. pra ver o nome do meu filho? Não, vamos lá, né? Você é o menino mais velho ou você é o menino mais novo. Mas convenhamos que chega a ser curioso. Os filhos não tinham nome. Mas e a baleia? É. A baleia tem um nome. A baleia tem E nome. isso é uma curiosidade também. No Nordeste, hoje em dia, é comum chamarem cachorro de baleia. Por conta do livro? Por conta do livro. Gente, e olha a capa do livro, não sei se dá pra ver. Ela é tão magrinha, ela é tão sequinha e ela é a baleia, né? Que curioso. Não, e essa ideia também que... Não é, eu espero que não seja difícil pra vocês notarem esse contraste de baleia tá no meio do Nordeste, da seca, sendo que a Sim. baleia é um animal marinho. Gente, sabe, Sim. essa diferença e como esse livro realmente influenciou lá no Nordeste, de novo, repetindo isso que eu falei, da baleia ser um nome para cachorro também, tipo, em vez de, aquele cachorro ali, não, aquela baleia. Uau, uau. Sabe, aqui a gente, não, ninguém chama, enfim, você entendendo o que eu quis dizer, eu acho isso fascinante, eu acho isso bizarro. E a baleia, pra mim, ela foi o personagem mais humano de todos, assim. Ela foi o personagem que mais se conectou com os próprios sentimentos, assim. Enquanto o Fabiano, assim, a Vitória e as crianças estavam ali numa sobrevivência, óbvio que ela também estava ali na sobrevivência. Mas ela sempre... Eu sentia que ela era sempre mais conectada com os sentimentos. Talvez o Graciliano tenha feito isso de propósito, né? Óbvio. E... Agora um spoilerzão, né? Que é a morte dela, que pra mim foi a parte mais triste da história, que eu sou sensível canceriana, então chorei Não, e outra, litros, né? Não tem como não... Você é canceriano? Não, virginiano. Mas sou sensível também. tá. Ascendente em peixe, eu acho. Ah, tá. Então você chorou também. Óbvio. Eu choro qualquer coisa. E uma parte que eu achei interessante a gente ver é que ela morreu sonhando, né? Ela morreu sonhando com o futuro que ela queria ter. Que era o mundo cheio de preais, as crianças gordas, assim, a Vitória gorda, alimentada. E olha isso. Se olha falar muito, eu vou me emocionar aqui. Gente, Cuidado, vamos não chorar. faz muito isso que eu me emociono fácil. Então, ela morreu ali. Eu acho que o Fabiano atirou nela, uma coisa assim. É ele que... Atirou errado. É. Então, ela, em vez de ela morrer sofrendo, morrer com raiva do Fabiano, ela morreu sonhando Nossa, num isso futuro... me dá até uma Sim. angústia, porque, tipo... É um cachorro que, em tese, não tem sentimento, né? E, mesmo assim, tá imaginando não só o bem dela própria, mas, tipo, tá imaginando todo mundo bem. Sim. Tipo, ela tinha uma ligação mais forte de cada um do que o Fabiano, assim, a Vitória e os garotos, entre eles, tipo, pra... Sim. E também trazendo um pouco, né, fora disso, do livro, todo mundo fala que, tipo, tem uma frase que é... Na nossa vida, a gente pode ter alguns cachorros. Tipo, ele não é a nossa vida inteira. Mas pro cachorro,
nós somos a vida dele. Porque nós somos o Sim. único que ele vai conhecer. Eu até achei engraçado o jeito que o Graciliano colocou, pelo menos na minha edição, que era a Baleia falando que via o Fabiano muito grande. Ele era muito grande. Porque ela era uma coisinha Sim. magrinha e ele era o Fabiano. Sim. Tipo assim, um deus pra ela. E eu sinto que Não sei se isso Deus deve é a palavra certa também, né? Mas... Mas ele era ali o ídolo Sim, dela, ele era o pai porque dela. é a referência, né? Era referência, então ela via ele muito grande. Uhum. E eu acho que essa questão de sonhos pra gente é até muito complicado a gente se colocar no lugar dos personagens, porque, por exemplo, assim, a Vitória, o sonho dela era ter uma cama de couro. Bizarro. E a gente tem sonhos tão grandes, e a gente lê um livro até que acaba deixando a gente ter um pouco mais humilde, assim. Sim. Como é que meu sonho é tão grande e o sonho da Senhora Vitória era ter uma cama de Não, couro? tipo, o sonho dela é uma coisa que a gente nunca, sei lá, passou por isso. Nunca, Tipo, traz uma reflexão muito... Porque a gente tem que entender os nossos privilégios, etc. E, cara, os sonhos deles são... O principal é água. Água, aqui, ó. Água, ó. alimentação, sim. Água, que Aí a gente tá aqui. bebendo aqui, tipo, à vontade. Óbvio que tem todo um contexto, mas quando você... Porque isso daqui não é só uma história. Você não é pra você ler e... Ah, tá bom, acontece isso, 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 acabou. Pronto, é isso que aconteceu o livro. Não é pra você... Sim. Esse não é o tipo de livro que você vai ler pra você só entender um contexto da época. Sei lá, o Cortiço, por exemplo. Enfim, os Sertões também, que eu falei no podcast passado. Você vai entender, você vai ler aquilo como se fosse até história. Sim. História, geografia e contexto social. Acabou. Aquilo ali você não vai levar uma reflexão... Tipo, óbvio, vai ter uma reflexão sobre como as pessoas foram levadas por conta do teor religioso, etc. Mas isso daqui é muito, 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 muito mais profundo, porque Sim. te leva... E tá muito mais próximo da gente, né? É. A gente consegue ver isso na nossa realidade, de Brasil, de Rio, aqui, do lado. Sim. A miséria e os sonhos que são, pra gente, coisas tão pequenas, Sim. mas que pra essas pessoas é o que ela mais quer. Uma Sim. cama de couro pra dormir, Que é- as crianças saudáveis. E eu acho que a gente tenta... Até no podcast passado a gente tentou fazer o podcast ser um pouco mais leve, divertido. Muito, foi Mas, bem... cara, não tem como você ter um podcast leve. Mas acho que é pra isso também, né? Vão Sim. ter episódios A mais vida- tranquilos. a vida não é um isso. morango, né? A vida não é um morango. Óbvio que dá pra gente fazer uma... A coisa gente, mais- a gente vai tentar aqui, pelo menos, fazer uns podcasts mais tranquilos, trazer Sim. entrevista, trazer coisas mais divertidas. Mas esse livro aqui é um livro que a gente quer que vocês sentem, leiam e reflitam. Entendam. E reflitam, exatamente. Se aprofundem, entendam a importância dele pra história do Brasil. Sim. Porque não é uma... Cara, chega a ficar repetitivo. Porque, eu já falei, acontece hoje e não tem o que fazer. Porque você vai ler, vai refletir e vai ficar... Nossa, acontece. E, tipo... Você pode ter ido pro Nordeste e... Mas você nunca vai saber. Você não vai passar por essa parte. Você foi pra Fortaleza, sei lá, você foi pro Beach Park, você foi pra... Sabe? Sim. Tipo, você vai pra Recife, você vai lá no Pelourinho. Aí você vai ser apresentado, obviamente, a outro contexto social, sobre escravidão lá, o Pelourinho, o que era o Pelourinho, as igrejas lá, etc, etc, Sim. etc. Só que mesmo assim, você não vai entrar no contexto que norteia, basicamente, a história do Nordeste. Que é a seca. Sim. E isso continua até hoje. E você não vai se tocar mesmo passando por lá. Porque mesmo que você tenha guias turísticos, etc., eles não vão te falar disso, porque, Sim. como acontece hoje, também é uma dor neles. Eles podem estar lá, mas sabe-se lá, se não tem uma família que está longe, etc., sabe? E eu acho que livros como esse, do Graciliano, são livros que servem pra colocar nosso pé no chão mesmo, Muito, assim. muito, Coisas muito. que ninguém vai fazer pela gente, esses livros vão fazer. E até um tópico que eu coloquei aqui pra gente conversar é sobre a falta da palavra e como que a palavra, ela dá um poder pra gente. Porque isso também vai entrar na questão de acesso à educação. Que é porque também entra na questão dessa coisa de tratar eles como animais, etc. De não Sim. falar como você já tinha dito também, de grunhindo, etc. Essa coisa mais monossilábica. Sim. Isso entra porque eles não tiveram acesso à educação. Não é... A fala pra eles vira uma coisa que é como você tá gastando saliva, você tá gastando água. Sim. Tipo, não faz pra eles sentido ficar conversando. É desperdício de tudo que eles não podem gastar. Sim. E eu acho que essa falta da palavra, essa falta desse poder tão grande que pra gente é poder se Básico. comunicar, isso, acaba deixando eles mais ainda à deriva da sociedade. Então, a questão do chefe dele que eu falei que
que deu esse golpe dele. A questão de quando ele é preso, ele não sabe nem por que ele tá preso. Ele vê aquele cara ali, ele vê aquele cara como uma imagem de poder, de farda ali, e ele só obedece. Sim, Porque talvez falte pra ele a palavra de saber o que fazer, de saber o que falar. Então, isso pra gente, a educação, a alfabetização, a palavra, por isso que tem que ser tão... A gente tem que trazer essa importância. A gente tem que fazer questão de que todo mundo saiba se comunicar, saiba falar. Porque isso traz pra gente direitos e poder de escolha. E por incrível que pareça, por mais que ele seja um adulto, etc., ele é uma pessoa inocente. Não inocente, tipo, não cometi um crime, mas ele é inocente no sentido, tipo, ele não tem a maldade que uma pessoa da cidade vai ter. Sim, e até pra se defender, assim. Sim, eu sei não que sabe. se alguém vier brigar comigo, eu vou ter talvez o poder de dialogar com aquela pessoa de volta. Mas se eu não consigo dialogar, eu fico ali à mercê daquela situação 100%. E para nós que somos alunos de comunicação, Isso. a falta de comunicação é para deixar a gente doido. Sim. Essa coisa de você ser monossilábico, você não se expressa nem com movimento. Aqui eu tô me segurando, porque eu me mexo muito pra falar. Eu não gosto de ficar... Isso daqui pra mim, ficar parado assim... Uma prisão. É doideira pra mim. Eu sempre tô com a mão mexendo em alguma coisa. E ali, que são personagens monossilábicos, basicamente. Menos a baleia, né? Menos a baleia. Monossilábicos, não tem... Até fisicamente, eles não têm tantos movimentos assim. Você consegue, pelo menos na minha concepção do livro, eles não são ativos assim. Então, cara, quando a gente coloca no contexto social atual... E, ainda mais pra gente que é de comunicação... Sim, a gente entende o quanto que a comunicação leva a gente pra um lugar muito mais fácil de viver, assim. E a comunicação, ela é tudo. Nós somos 2 publicitários, então a gente entende que a comunicação é tudo. A gente vai, através da comunicação, passar uma mensagem, a gente vai vender um produto, a gente vai ensinar você alguma coisa. Então, essa é a parte muito, muito importante. Porque são coisas que a gente aprende na aula de português, né? Quando a gente é pequeno. E só que é uma coisa que eles não tiveram também, que é a mensagem, ela tem um destinatário, ela tem alguém que vai receber essa mensagem, independente de quem seja. E da mesma forma que para eles, uma mensagem eu posso passar, eles podem entender de uma forma completamente diferente, que eles não aprenderam a interpretar. Eles não sabem interpretar o mundo, porque o mundo para eles é seca e sobrevivência. Só. Sim, e até pra gente ir terminando aqui, eu acho que o último ponto, pra gente ficar um pouquinho menos triste com esse livro, é que eu coloquei que os sonhos são a resistência deles. Então, eles não têm nada ali. Eles estão na miséria, eles estão na seca, eles não conseguem se comunicar. O Fabiano é preso, o Fabiano leva golpe, a cachorra morre. Eles estão ali naquela situação. E mesmo assim, eles ainda têm, no finalzinho, ali uma ponta de esperança. E... eles vão se mudar de novo, né? Porque eles... eu não tenho certeza se é isso, mas eu acho que é. Eles veem as aves passando e é uma ave que no Nordeste significa seca. Então, eles veem a ave passando e dá aquele pontinho de sobrevivência. Tipo assim, eu tenho que sair daqui. Porque a ave tá passando, eu também tenho que ir junto ali com os animais. É basicamente uma migração deles. Migrar, isso. E aí, eles estão indo, né, pra esse novo lugar, pra cidade, pra tentar de novo, tentar mais uma vez. E no começo, é engraçado que esse é um ciclo, né? No começo eles estão saindo de um lugar pra outro e no final eles estão saindo de um lugar pra outro de novo. Mas com a esperança de que eles vão pra um lugar melhor, um lugar onde as crianças vão estudar, um lugar onde eles vão ter mais oportunidade, esperança, né? Então, isso. E pra finalizar, acho que eu queria deixar um recado para todo mundo que estiver ouvindo, assistindo, enfim, em que plataforma estiver. Sonhar, ter esperança e resistência, independente de onde você está, seu contexto, enfim. É importante focar nisso. Por mais que seja difícil, todo mundo tem sua cruz para carregar, mas uma hora vira. Por mais difícil que seja, vai virar. E você tem que botar fé nisso. Você principalmente, porque se você não botar fé em você, não tem quem seja. E o final do livro é isso, né? Eles... deixando todos os problemas pra trás e tendo esperança. Tipo assim, a gente vai tentar de novo e agora a gente vai conseguir. Agora as crianças vão estudar, agora vai dar tudo certo. E por mais que seja muito complicado você pegar um livro tão pesado e trazer pra você mesmo, eu acho que essa é a mensagem que a gente tira um pouquinho desse livro pra gente. Tipo, nossa, você tá passando por alguma situação, algum problema, vamos ter esperança infinitamente. Deu problema? A gente tem esperança de novo. Deu problema? A gente tem esperança de novo. Exatamente. E de novo, de novo, de novo.
E é isso, gente. É isso, Muito gente. obrigado. Eu sei que foi um episódio mais reflexivo, mas Mas é pra importante. isso. Literatura é isso aí, gente. A gente vai ter livros que a gente vai refletir, ter livros que a gente vai chorar, ter livros que a gente vai rir. E espero que o nosso podcast traga pra vocês também mais reflexãozinha legal. reflexão. Tá bom? Obrigado. Obrigada, tchau, tchau.